Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Queridos, hoje eu faço esse vídeo com o intuito aqui de corrigir um certo pensamento de um inscrito do canal que fez um comentário em um dos vídeos meus. E nesse vídeo ele dizia que o Antigo Testamento já não era mais necessário, que o Antigo Testamento já não nos é válido, no sentido de que nós não devemos mais ler o Antigo Testamento, meditar e nem pregá-lo, mas sim somente o Novo Testamento. E eu quero corrigir isso, irmãos, porque isso é um equívoco. Porque o Antigo Testamento ele tem o seu valor. O Antigo Testamento continua sendo válido para nós, em um sentido. O Antigo Testamento precisa da nossa atenção, porque sem o Antigo não se compreende o Novo. Nós começamos pelo Antigo para entendermos o Novo, porque o Antigo trata de sombras, de tipos, de simbologias e aponta para o futuro que era Cristo. Então o Antigo Testamento ele tem sim o seu valor e ele deve ser levado a sério, ele deve ser pregado, deve ser lido. E quando Paulo ele diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça, ele está falando sobre a regência mosaica, e nós não estamos mais na aliança mosaica, apesar de que os gentios nunca estiveram na aliança mosaica. Mas ele quer dizer que esta regência mosaica, a lei, que consistia de elementos, de símbolos, de sacrifício, de sangue de bodes, de animais e etc., toda a lei cerimonial não nos é válida. Da mesma forma, a lei civil que Israel era regido enquanto sociedade também não nos vale, apesar de que alguns princípios que estão dentro da lei civil, nós podemos aplicar na nossa vida, dos nossos negócios, dos nossos relacionamentos. Mas o que nos é válido? O que nos é válido e o que é atemporal é a lei moral. O que é a lei moral? Lei moral consiste nos 10 mandamentos. Honrar a Deus, tê-lo como único Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar ídolos, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, e etc. e tal. Essa lei, irmãos, ela é eterna. Ela nunca vai findar, até porque Deus nunca vai abrir concessão para estes pecados. Então essa lei continua válida. E eu quero também citar alguns textos para quem diz que o velho não é necessário, mas somente o novo. E só uma observação, os primeiros cristãos, eles usavam uma Bíblia chamada Septuaginta, que era a versão grega da Bíblia hebraica que foi traduzida pelos 70 eruditos na região do Egito, na Alexandria. Essa Bíblia que os gentios, e também, por que não dizer judeus, usavam para a sua leitura diária, para a sua liturgia. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 10 e 11, aonde a Bíblia diz: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Essa aqui é uma região grega, viu? Esses judeus aqui provavelmente falavam o grego. E se eles falavam o grego, a Bíblia que eles usavam era a Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque a pregação de Paulo era cristocêntrica. Só que mesmo a pregação de Paulo sendo cristocêntrica, os irmãos de Bereia analisavam a pregação de Paulo e conferia com o que estava nas Escrituras Sagradas, para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era correto, se estava fundamentado nas Escrituras Sagradas. Viu só? O novo sendo confirmado pelo velho. É mais? Atos capítulo 8, verso de número 35. Diz a Bíblia Sagrada: Então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Por onde Felipe começa anunciando Jesus? Pelo Antigo Testamento. Por qual passagem? Isaías 53, verso 7. O eunuco estava confuso. O eunuco não era judeu. Ele estava lendo a Bíblia, as Escrituras. E uma passagem estava deixando ele em conflito, por ele não entender de quem se tratava. E Felipe, direcionado por Deus, encontrou esse eunuco e daquela passagem que ele estava lendo, ele começou a falar-lhe sobre Jesus. Viu só? O velho confirmando o novo. A mensagem do velho remete-nos a Cristo. Que mais? Abra comigo também na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso 16. Primeira epístola de Pedro. Olha o que Pedro diz. Porquanto escrito está,
Sede santos porque eu sou santo. Onde está escrito? Nas escrituras veterotestamentárias, mais especificamente no livro de Levíticos, capítulo de número 11, verso 44, capítulo de número 19, verso 2 e capítulo de número 20, verso 7. Quando você lê esses textos, você vai encontrar essa mesma referência aqui de Pedro. Olha só, Pedro ele resgata uma referência veterotestamentária e aplica no Novo. Com isso, a lei, ou seja, o Velho Testamento, ele continua sendo válido. Os princípios morais no Velho Testamento continuam sendo válidos para hoje. Esse texto pode até ser usado para aqueles que descartam os textos de Levíticos que falam sobre o relacionamento homossexual e dizem que nós não estamos mais debaixo da lei, porquanto esses textos não nos servem. Veja só que Pedro está trazendo um texto lá de Levíticos para o Novo. Então, o Velho Testamento tem sim o seu valor moral, os seus princípios éticos. Quer mais? Abra também primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 54 e 55. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Veja só que Paulo ele traz aqui uma referência veterotestamentária de uma promessa que ainda não foi cumprida. Essa promessa se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 13, verso 14, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 28, verso de número 9. Você vai encontrar essa promessa onde Cristo vai aniquilar de uma vez por todas a morte, esse último inimigo que precisa ser vencido na nossa vida. Portanto, novamente, aqui o escritor sagrado traz uma promessa do Velho e remete no Novo. Então, o Velho Testamento, irmãos, serve-nos como doutrina, como princípios, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para redarguir, para corrigir o homem de Deus e instruí-lo em toda boa obra. Portanto, nada da nossa Bíblia Sagrada pode ser descartada, mas ela tem que ser lida como um todo. Então está aqui corrigido esse pensamento de que o Velho Testamento não tem mais valor e não deve ser lido. Deus te abençoe se você chegou até o final desse vídeo. Deus abençoe a tua vida de uma forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo, deixe o seu like, seus comentários, compartilha no nome de Jesus.